Fala galerinha do nono ano, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 12ª aula. Pessoal, vamos começar o caderninho 3 aí, tá? Página 4 aí, a gente vê uma imagem aí, não está escrito aí na legenda, mas é um óleo sobre tela, né? Apesar de não parecer, né? Mas é um óleo sobre tela, chamado Dinamismo de um Cão na Coleira, tá? De Giacomo Balla, feito aí em 1912, de 89,8 por 109,8 centímetros, né? Só para a gente ter uma ideia, esse quadro aí, às vezes ele é também chamado de Cão na Coleira, é uma pintura de um estilo futurista italiano, né? Italiano. Do Giacomo Balla, que era um pintor, professor de arte, poeta italiano, tá? Mais conhecido pelos seus principais proponentes do futurismo, né? Então, em suas pinturas, ele retratou a luz, o movimento, a velocidade, né? Ele estava bastante preocupado na época em expressar os movimentos em suas obras, mas, ao contrário de outros artistas futuristas, líderes, né? Ele não estava interessado em máquinas ou violência com suas obras, tendendo ao espirituoso e o caprichoso, grande Giacomo Balla. E essa tela é muito interessante, talvez a mais famosa dele, tá? Pelos estudos aí cronofotográficos, né? De animais em movimento, que a cronofotografia é uma técnica, né? Fotográfica da era vitoriana que captura várias fases dos movimentos, né? E as obras de cronofotografia mais conhecidas destinam-se aí principalmente ao estudo científico da locomoção das pessoas, né, de tudo, né, para a descoberta de informações práticas para os tratadores de animais, enfim. E é considerada uma de suas obras mais conhecidas, essa daí, tá? Embora na época tenha recebido críticas em vários contextos, né? Mas enfim, só para se situar nesse contexto aí. Mas fica 3 perguntinhas para a gente refletir, né? Você consegue perceber as transformações pelas quais a arte passa? Sente algo de diferente nessa pintura aí? E qual terá sido a influência do olhar desse artista? Né? Com certeza, né? É um movimento moderno que a gente vai estudar agora. Movimento moderno que a gente pode ver aí, ó, em 1920, uma foto de uma peça encenada a partir de 25 de janeiro de 1921, né? É uma cena da peça expressionista RUR, chama Robôs Universais de Rousseau, em 1920, já pensava em robôs, né? Do dramaturgo tcheco Karel Capek, que nasceu em 1890, faleceu em 1938. Tá? Muito interessante, porque é extremamente futurista, né? Essa peça. Então, é praticamente uma peça de ficção científica. Isso em 1920, né? Só para vocês terem uma ideia. E esse RUR aí significa Rusumov Universani Robot, que é robôs universais de Rossum, que é a frase em inglês, Russuns, né? Universals robôs, que foi usada aí para a legenda na versão tcheca original, quer dizer, a peça estreou em 25 de janeiro, introduziu a palavra robô em vários idiomas e na ficção científica como um todo, tá? Só para a gente ter uma noção. E nesse capítulo veremos as grandes transformações sofridas pela arte em um contexto econômico e social que também sofria intensas mudanças no início do século XX, que vai de 1901 ao ano 2000. Então, por meio dessas transformações, será possível perceber a influência dos acontecimentos históricos nos movimentos artísticos, realizando uma troca constante entre os campos, né, a arte e a história. Assim fica clara a conexão indissociável, né, que não dá para dividir, entre os artistas, sua produção e o que se passa à sua volta. A gente pode ver uma escultura bem diferente aí agora, de Amedeo Clemente Modigliani, né? Modigliani, feita aí, ele nasceu em 1884, faleceu em 1920, chama Cabeça Feminina.
Foi feita aí um aninho, né? 1911, entre 1911 e 1912 ela foi feita de pedra em calcário, 89 centímetros aí por 14,35 é o diâmetro. Aí hoje está lá em Londres, no Reino Unido. Bem diferente, né? Só para você entender, o Amadeo Clemente Mondigliani, ele foi um artista plástico, escultor italiano que viveu parte significativa de sua vida adulta radicado em Paris, né? Ele é um artista principalmente figurativo, tornou-se célebre, sobretudo por seus retratos femininos. A gente viu um deles aí, caracterizados por rostos e pescoços alongados. É a maneira das máscaras africanas, né? A gente percebe claramente essa influência. Morreu muito jovem, aos 35 anos, em condições de extrema pobreza, vítima de meningite tuberculosa, né? Que é uma fase aí da tuberculose mais grave. Ocorre aí cerca de 1% de cerca de 10 milhões de casos aí sintomáticos. Então, lógico, essa tuberculose foi agravada pelo excesso de trabalho, álcool, drogas, enfim. Mas foi um grande artista. Bom, o modernismo no mundo. Bom, a gente está vendo aí uma obra de Maurice de Vlaminck, chamada Restaurante de la Matine à Bougival, feito em 1876. Ele nasceu em 1876, faleceu em 1958. É um óleo sobre tela. Hoje está lá em Paris, no Museu de Orsay, em Paris, na França, né? A gente percebe claramente aí, só para a gente ter uma noção, né? O nome chama Restaurante em La Matine à Bourdival, que Bourdival é uma cidade francesa, tá? Então um restaurante ali, um quadro, né? Um restaurante na cidade de Bourdival, tá? O Maurice de Vlaminck, ele é um grande artista francês, tá? Grande artista francês, nascido em Paris, né? E foi pintor, ceramista, gravador, escritor francês, enfim. Ele ficou entre aí o fauvismo, né, e o cubismo, né, que são duas expressões aí de movimentos artísticos, o início aí do abstracionismo, né. Enfim, aí pintou retratos, nus, paisagens animadas, paisagens urbanas, interiores, naturezas mortas, flores, frutas, tudo assim, guache, aquarelista. Ele foi gravador, desenhista, ilustrador e também escritor. Ele publicou 26 livros, romances, ensaios e coleções de poemas, enfim, um grande artista. E o modernismo, surgido no começo do século XX, foi um paradigma de pensamento que esteve presente na esfera cultural e em outros setores da sociedade, né, como na arquitetura e na filosofia. O contexto que favoreceu o advento do modernismo era o do desenvolvimento das sociedades industriais modernas, da expansão e do crescimento da urbanização, além de um período desafiante após a devastação causada pela Primeira Guerra Mundial, né? O modernismo relacionava-se com uma visão utópica da vida e da sociedade e com a crença no progresso, tá? No progresso. Lembrando aí só que a Primeira Guerra Mundial foi um marco na história aí da humanidade, né? Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, né? Aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate, né? Estendeu-se durante 4 anos, vai de 1914 a 1918, e foi resultado de transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrarem em choque, né? Uma catástrofe onde o resultado foi um trauma drástico, totalmente drástico aí, onde uma geração de jovens cresceu totalmente traumatizada com os horrores, né, dessa guerra. A frente da batalha, sobretudo a ocidental, né, ficou marcada pela carnificina total vivida nas trincheiras, em um saldo de 10 milhões de mortos. Quer dizer, enfim,
foi um desacerto total aí que contribuiu para que em 1939 uma nova guerra, infelizmente, acontecesse, né? Mas um drama que refletido na arte totalmente, né? Bom, você sabia que o modernismo na arquitetura se tornou o estilo modernismo, né, de modo geral, se tornou um estilo ou a filosofia de arquitetura e de design mais importante do século XX. Foi associado a uma abordagem analítica da função dos edifícios, ao uso estritamente racional de materiais em geral novos, quer dizer, inovação estrutural e a eliminação de ornamentos, quer dizer, de enfeites, né? Então o estilo tornou-se caracterizado pela ênfase no volume, nas composições assimétricas, né? E na ornamentação mínima, decoração mínima. Na Grã-Bretanha, por exemplo, a expressão movimento moderno tem sido usada para descrever os rigorosos projetos modernistas na década de 1930 ao início da década de 1960. O design alemão Walter Gropius, nascido em 1883, morto em 1969, e o arquiteto suíço Charles Eduard Jeanneret Gries, nascido em 1887, morto em 1965, mais conhecido pelo seu pseudônimo Le Corbusier, foram os pintores, foram os pioneiros, né, desse movimento de arquitetura moderna. O Le Corbusier, por exemplo, causou importante impacto no projeto de edifícios de habitação pública na Grã-Bretanha. No Brasil, destaca-se os arquitetos como João Batista Vila Nova Artigas, que nasceu em 1915 e faleceu em 1985, o Paulo Archias Mendes da Rocha, que nasceu em 1928, e Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, famoso Oscar Niemeyer, né? Nascido em 1907, morto em 2012. A gente vê aí o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, né? Na cidade de Niterói, projetado por Oscar Niemeyer e concluído em 1996. Bom, Oscar Niemeyer é um ícone, né? É um ícone brasileiro da arquitetura, né? Considerado uma das figuras mais chaves, vamos dizer assim, no desenvolvimento da arquitetura moderna, né? Ele ficou mais conhecido pelos seus projetos e edifícios cívicos de Brasília, da cidade de Brasília, né? Foi uma cidade planejada e que se tornou a capital do Brasil em 1960, bem como por sua colaboração no grupo de arquitetos indicados pelos Estados membros da ONU, né? Que projetaram a sede das Nações Unidas, isso em Nova York, nos Estados Unidos, né? Mas enfim, um grande arquiteto. Na pintura, durante as décadas de 1990 e de 1930, o modernismo europeu teve como estilos centrais o fauvismo, o surrealismo, o cubismo, a escola de Bauhaus e o de Stil, né? O construtivismo, o dadaísmo, o futurismo e o expressionismo. Todas essas manifestações do início do abstracionismo aí. Em todos esses movimentos houve também as produções tridimensionais significativas, tá? Significativas. Na Alemanha, os pintores Max Beckmann, nascido em 1884, morto em 1950, e Otto Dix, nascido em 1891, falecido em 1969, George Gross, nascido em 1893, falecido em 1959, e outros adicionaram temas políticos às suas obras. Na Rússia, houve um importante movimento, o suprematismo, que demonstrava o total isolamento imagético da forma em relação a qualquer conteúdo. Era bem abstrato mesmo. Já na América, os artistas modernistas retratavam movimentos de realismo social ligados ao regionalismo. As suas obras tinham cunho sociopolítico, cujos temas dominavam o mundo da arte. Tá? Por exemplo, a gente pode ver aí essa obra chamada Violino e Candelabro, tá? Violino e Candelabro, lembrando que candelabro é só um castiçal aí com vários braços, né? Tem múltiplo para colocar velas, várias velas,
O candelabro, por exemplo, de 7 braços, encontra-se ligado aí à cultura judaica, né, devido à sua menção no capítulo 25 do livro do Êxodo, né, do Antigo Testamento, enfim. E feito pelo cubista George Braque, nascido em 1882, falecido em 1963, é um óleo sobre tela de 61 centímetros por 50. Hoje está lá em São Francisco, Museu de Arte Moderna, né? Na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Lembrando que o George Braque, né? O George Braque, ele foi um pintor, escultor francês, né? Que fundou o cubismo juntamente com o Pablo Picasso. Tá? Só para vocês terem uma noção da importância. Bom, o modernismo na Europa agora. Bom, o fauvismo, como a gente falou agora há pouco, se caracteriza pelo exagero ou certa deturpação colorística, vamos dizer assim, quando os pintores solucionam a construção da pintura pelo uso de cores que muitas vezes não correspondem às cores originais da paisagem ou do modelo retratado. Tá? O surrealismo também trata de um exagero ou deturpação da imagem pela construção de imagens absurdas provenientes de delírios e inspirações oníricas, vamos dizer assim, né? Que tem a ver, assim, o onírico tem a ver com totalmente uma abstração da cabeça, né, total da pessoa, assim, é um negócio assim relacionado ao sonho, à fantasia, ao que não pertence ao chamado mundo real, né? Podemos dizer isso que é o onírico, né? O cubismo retrata a transformação das formas orgânicas, né, que tem vida, em formas estilizadas absolutamente geométricas, né? Um uso aí do certo geometrismo, mas totalmente fora da realidade. A gente vê aí nesse quadro a Persistência da Memória, feita em 1931, uma pintura surrealista de Salvador Dalí, nascido em 1904, morto em 1989, é um óleo sobre tela de 24 por 33 centímetros, hoje está no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos, tá? Grande Salvador Dalí, né, que foi aí uma figura extremamente importante da pintura espanhola, né, conhecido pelo seu trabalho totalmente surreal, quer dizer, o trabalho de Dalí, ele chamava a atenção pela incrível combinação de imagens bizarras, né, com assim uma excelente qualidade plástica, né? Então ele foi influenciado aí pelos mestres do classicismo, né? Esse trabalho aí da Persistência da Memória foi realmente um dos mais icônicos, né? Mas ele também teve aí trabalhos artísticos no cinema, na escultura, na fotografia, tá? Enfim, ele colaborou com o Walt Disney, tá? O famoso Walt Disney no curta de animação chamado Destino, né? É um curta-metragem animado, lançado em 2003 pelos estúdios do Walt Disney, né? E foi lançado aí postumamente em 2003. Enfim, e também ao lado aí de Alfred Hitchcock, né? Hitchcock, grande diretor e produtor de cinema britânico, pelos filmes de terror aí, né? Enfim. Também foi autor de poemas dentro da mesma linha surrealista, enfim, grande artista. E pela escola Bauhaus, o construtivismo e o de Stil enfatizam as formas geométricas puras, assim como o suprematismo russo. Todos eles são absolutamente abstratos. Tá? De Stil, que é esse estilo aí, do holandês, o estilo, né? Quer dizer, o estilo, que foi um grupo de pintores e arquitetos e designers holandeses que fundaram uma associação de artistas em um jornal com esse nome na cidade da Holanda de Leida, isso em 1917, né? Só para vocês terem uma ideia. E, enfim, e teve aí o surrealismo, o dadaísmo, enfim, adota criações absurdas, né, por meio da apropriação de objetos e de imagens, porém se diferencia pela sua
atuação ao contestar todos os valores e os conceitos, a começar pela própria ideia da arte, além de trabalhar com elementos da ordem do acaso e da irracionalidade, quer dizer, a falta de lógica, né? Temos também o futurismo, né, que contém pinturas que retratam o movimento e a velocidade pelas vias da composição e da forma das figuras, como a gente viu lá no início do capítulo, né, apresentando o avanço da tecnologia no período. Temos também o expressionismo, que retrata a expressividade do pintor em sua máxima liberdade do real, distorcendo, por exemplo, proporções e cores, como a gente pode ver aí nessa imagem chamada O Grito, feita em 1893, é uma pintura expressionista, emblemática, de Edward Munch, que nasceu em 1863, faleceu em 1944, é um óleo e pastel sobre cartão, tá? Papel cartão, 91 centímetros por 73, tá? Hoje está lá na Noruega, na cidade de Oslo, tá? Só para vocês terem uma ideia aí. Lembrando que o dadaísmo foi um movimento artístico de vanguarda europeia no início do século XX. Vanguarda são novas ideias, né? Com centros iniciais em Zurique, na Suíça. Tá? Começou aí por volta de 1915, depois de 1920 o dadaísmo se desenvolveu em Paris, e as atividades dadaístas duraram até meados da década de 20. Tá? Lembrando que o nome Dada, o dadaísmo, né, é derivado da palavra que pode ter múltiplos significados e não significar coisa alguma. Tá? Surgiu aí em 2016, durante a Primeira Guerra Mundial, como um movimento de contestação aos valores culturais. Tá? E o Edward Munch, enfim, sem comentários, né? Um pintor norueguês, um dos precursores do impressionismo e do expressionismo. Bom, agora eu vou falar sobre o modernismo na América Latina. Então, o modernismo é definido na América Latina pelos pintores Joaquim Torres Garcia, nascido em 1874, falecido em 1949, do Uruguai, tá? E Rufino Tamayo, nascido em 1899, morto em 1991, no México, além do relevante movimento muralista mexicano, que são pinturas na parede, né? No final da Revolução contra o regime do general José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, que nasceu em 1830 e falecido em 1915, que governou o México por 27 anos ininterruptos, praticamente uma ditadura, né? O governo do México contratou artistas. A proposta era que produzissem obras que pudessem educar as massas analfabetas sobre a história do país. A gente vê aí, por exemplo, uma cidade chamada Cidade Construtiva com Homem Universal, feita em 1942, de Joaquim Torres Garcia, que nasceu em 1874, faleceu em 1949, um óleo sobre madeira, 73 por 101 centímetros, hoje está no Museu Solomon R. Guggenheim, em Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Só lembrando que o Joaquim Torres Garcia, ele é uruguaio, tá? Ele nasceu em Montevidéu, e foi um pintor, desenhista, escultor, escritor, professor, né, que conquistou renome internacional, né? Então, só para vocês terem uma ideia, maravilhoso. Bom, celebrar o potencial do povo de criar a história da nação foi um tema-chave no muralismo, né, mexicano. Um movimento liderado pelos artistas Davi Alfaro Siqueiros, nascido em 1896, morto em 1974, Grande Diego Rivera, nascido em 1886, falecido em 1957, e José Clemente Orozco, nascido em 1883, morto em 1949. Foi um grupo conhecido como Los Tres Grandes, né? Ou Os Três Grandes. Isso entre as décadas de 1920 e 1950, eles cultivaram um estilo que definiu a identidade mexicana. Está aí a foto do Diego Rivera, nos anos 1930. Esse é o José Clemente Orozco. E esse é o Davi Alfaro Siqueiros,
da Escola de Belas Artes. Tá? Bom, alguns artistas latino-americanos foram enquadrados pela crítica de arte da época ao movimento surrealista, como a mexicana Frida Kahlo, nascida em 1907, morta em 1954, o cubano Wilfredo Lan, nascido em 1902, morto em 1982, e a brasileira Tarsila do Amaral, nascida em 1886, morta em 1973. Os artistas brasileiros serão tratados mais detalhadamente no capítulo seguinte. A gente pode ver, né, Frida Kahlo e o seu marido aí, uma relação bastante conturbada, né? O muralista Diego Rivera, maravilhosa pintura Frida Kahlo. Bom, a Frida Kahlo é uma das pintoras mexicanas mais famosas. Ela é conhecida por criar autorretratos, quer dizer, ela se pintar, intensos e coloridos, nos quais pintava a si mesma, sempre séria, muitas vezes expressando dor. Ela sofreu muito. Elementos frequentes em suas obras incluem esqueletos, adagas e corações sangrando. Bom, a Kahlo se inspirava em sua herança mexicana, incorporando aí em suas pinturas símbolos indígenas e religiosos. Tá? Bom, modernismo na música agora. A gente está vendo aí a imagem do russo Igor Fyodorovich, famoso Stravinsky, né? Nascido em 1882, morto em 1971. O Stravinsky foi um dos principais compositores modernistas. Tá? Então, o modernismo se refere a um período de mudança e de desenvolvimento dentro do campo artístico. Lembrando que o modernismo não se compara ao contemporâneo. O contemporâneo é mais atual que o modernismo. A gente está vendo aí que o modernismo iniciou-se aí na década de 20. Né? O contemporâneo é dos termos da atualidade. Então, assim como os artistas visuais e compositores sentiram a necessidade de romper com as convenções da música, eles procuravam criar uma linguagem musical que expressasse o clima da era moderna. Então, a característica definidora da música e da arte moderna é a quebra de todas as convenções estéticas tradicionais, proporcionando assim total liberdade em todas as dimensões estéticas, incluindo melodia, ritmo e progressão de acordes. A convenção de tonalidades maior-menor foi completamente abandonada por muitos compositores. Até a própria noção do que constitui música foi redefinida. Então, quer dizer, a tonalidade e o tom são conceitos diferentes na música, mas muitas vezes são confundidos entre si. Bom, a seguir a gente vai apresentar alguns esclarecimentos sobre as suas diferenças. Por exemplo, na tonalidade, o que é a tonalidade? Trata-se de um sistema específico de sons, que são escalas, né? A tonalidade maior, escalas maior e menor natural. Existe a menor harmônica e a menor melódica. Quando falamos a palavra tonalidade, estamos nos referindo a um desses sistemas, que são escalas associadas a campos harmônicos. Tá? Já o tom trata-se de uma nota, na qual se realiza, no caso, a tonalidade, a sequência de escalas. Como há várias notas diferentes, é possível ter uma mesma tonalidade em diferentes tons. Né? Várias escalas em diferentes tons. Ou ter um mesmo tom com diferentes tonalidades. Né? Observe na tabela a seguir que campo harmônico é uma junção de tom com tonalidade. Por exemplo, o campo harmônico. Existe o campo harmônico de Dó menor melódico, de Dó menor harmônico, de Ré maior, de Mi maior, de Mi menor natural, enfim. Aí são os tons. Por exemplo, o campo harmônico Dó menor melódico é o Dó. A tonalidade é menor melódica. Já o campo harmônico do Dó menor harmônico é o Dó também, só que a tonalidade é a menor harmônica. Já o Ré maior, tonalidade é Ré. O tom é Ré, mas a tonalidade é maior. O Mi maior, qual que é o tom? Mi. Qual que é a tonalidade? Maior. O Mi menor natural, qual que é a tonalidade? Mi. O tom é Mi. Qual que é a tonalidade? Menor natural. E por aí vai. É uma coisa bem específica musical, bastante forte e bem difícil de entender, tá?
e depois a gente vê isso na prática em sala de aula, tá bom? Bom, vamos lá. Outro aspecto importante para as grandes mudanças da música moderna foi o desenvolvimento da tecnologia de gravação de áudio, juntamente com a capacidade de distribuir gravações e partituras de maneira rápida e barata. O vasto catálogo de música artística ocidental tornou-se muito mais acessível. Além disso, a música não ocidental foi subitamente aberta à exploração por meio de obras notadas e gravadas, expondo assim os compositores ocidentais a inspirações musicais fora do tradicional. Quer dizer, a tecnologia de gravação também forneceu aos compositores a possibilidade de trabalhar com os sons gravados, que podiam ser manipulados de inúmeras maneiras. Novos avanços na tecnologia de áudio deram origem a sons produzidos eletronicamente, usados pelos DJs, né? Por fim, muitos compositores concordaram que todos os sons, mesmo os ruídos, podem ser considerados formas de música, que dependendo da música, o ruído ele pode ser introduzido no meio da música, quando a letra, por exemplo, fala sobre determinado ruído ou determinado contexto onde aquele ruído pode ser inserido. Entre os principais compositores modernistas, podemos citar o alemão Richard Georg Strauss, nascido em 1864, morto em 1949, o austríaco Arnold Schoenberg, nascido em 1874, morto em 1951, o russo, como a gente viu, Igor Fyodorovich Stravinsky, nascido em 1882, 1971, morto em 1971, e o brasileiro, grande Heitor Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, maravilhoso brasileiro, tá? Só para vocês terem uma noção aí. Bom, você sabia? Em todos os campos, o modernismo propunha o diálogo entre o antigo e o novo. A arte feita em referência ao passado tradicional perde seu espaço para uma arte que trazia elementos da inventividade. Em sintonia com o espírito de novidade da época, na arte brasileira, essa busca se confundiu com o projeto de criação de uma identidade nacional até então inexistente. Dentro dessa lógica destaca-se o trabalho do Heitor Villa-Lobos, o compositor brasileiro, a busca pelas expressões musicais próprias do povo brasileiro e a inserção delas no cenário da música erudita marcaram esse momento e causaram estranhamento em muitos que viam a arte popular como inferior. Aos poucos, essa proposta nacional de arte foi ganhando mais importância e Villa-Lobos, inclusive, fez parte da elaboração, junto ao governo de Getúlio Vargas, de um projeto educacional que valorizasse a brasilidade. Aí a gente pode ver o rosto do compositor carioca Heitor Villa-Lobos, que estampou a cédula de 500 cruzados, que é uma moeda brasileira vigente em 1986. Bom, pessoal, falando um pouquinho do Heitor, grande Heitor Villa-Lobos, ele é a figura extremamente criativa, mais significativa, tá, do século XX, na música clássica brasileira, se tornando aí o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Tá? Ele é um compositor extremamente prolífico, né? Escreveu numerosas obras orquestrais, de câmara, instrumentais e vocais, totalizando mais de 2.000 obras até sua morte em 1959. Tá? Ele morreu com 72 anos aí, tá? Maravilhoso Heitor Villa-Lobos. Bom, continuando o teatro moderno, agora vou falar de teatro. Modernismo é um termo aplicado a vários desenvolvimentos em todas as artes no final do século XIX, tá? Que vai até 1900, e início do século XX, que vai até o ano 2000. Muitos deles tendo uma orientação que se contrapõe ao realismo. Então, a contestação do realismo pelo simbolismo deu origem a uma era de ismos, durante os quais a estética da arte dramática assumiu um novo significado social e político. Com o tempo, tais ismos, né, tornaram-se conscientemente
usados como estilização em novos formatos dramáticos. Esse teatro antirrealista não descarta a realidade, mas a apropria com símbolos e com metáforas. Elucida, no caso, parábolas, tá? Que é um recurso textual de representação por meio de comparação e de analogia, e alegorias, que é um recurso simbólico aí, figurado, usado para representar elementos fundamentais para o pensamento e para a cultura humana, e destrói e reconstrói sujeitos por meio da linguagem, do cenário, da iluminação, e finalmente usa explicitamente a teatralidade do próprio teatro. Então, o simbolismo começou com um grupo de poetas da França durante o final do século XIX e logo chegou ao teatro e às artes visuais. Atingiu seu auge entre 1885 e 1910, época em que o poeta grego radicado na França, Jean Moreas, nascido em 1856, morto em 1910, publicou o Manifesto Simbolista, isso em 1886. Então, o manifesto teve a capacidade de influenciar todo o movimento das artes cênicas e visuais. Então, no teatro, o simbolismo era visto como uma reação contrária às peças que pareciam incorporar realismo e naturalismo na virada do século XX. Tanto o diálogo como o estilo de atuação usado nas peças simbolistas foram estilizados e estabelecidos de maneira não realista. Assim, o movimento forneceu a primeira alternativa clara ao drama realista triunfante, e os seus teatros, em seus dramaturgos e em sua busca por estilos alternativos de atuação e de produção, criou um marco para o teatro moderno e uma influência para aqueles que se seguiram. A gente vê uma peça, uma encenação chamada peça Homem e as Massas, do dramaturgo polonês Ernst Toller, nascido em 1893, morto em 1939, no Teatro Mahakovsky, em Moscou, na Rússia, isso em 1923. Tá? Lembrando que esse Ernst Toller, né, ele foi um poeta, além de dramaturgo, ele foi poeta político, revolucionário alemão. Ele teve origem judaica, tá? E ele participou da Liga Espartaquista, tá? Que foi uma liga assim, extremamente revolucionária, socialista, marxista, tá? Anti-imperialista, né? Enfim, antimilitarista, atuante na Alemanha durante a Primeira Guerra, tá? E escreveu várias obras expressionistas. Tá? Bom, zoom. O realismo no século XIX está intimamente ligado ao desenvolvimento do teatro moderno do início da década de 1870, com o trabalho do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, nascido em 1828, morto em 1906, cujo texto realista em prosa teve grande influência. Lembrando que o Henrik Johan Ibsen, né, ele foi o dramaturgo norueguês, considerado um dos criadores do teatro realista moderno, foi o maior dramaturgo norueguês do século XIX, foi também poeta, diretor teatral, sendo considerado aí o pai do drama em prosa e um dos fundadores do modernismo no teatro, tá bom? E na última metade do século XIX, o realismo começou como um experimento para tornar o teatro mais útil à sociedade. Então, o teatro convencional de 1859 a 1900 ainda estava envolvido em melodramas, em peças de espetáculos e em óperas cômicas, engraçadas. No entanto, os eventos políticos levaram a diferentes maneiras de pensar. O naturalismo, que é o realismo, né, propriamente dito, que acaba sendo confundido com o realismo no teatro, diferencia-se, o naturalismo do realismo diferencia-se por ser uma espécie de realismo mais exacerbado, vamos dizer assim, acentuando ainda a realidade e a representação de seu texto. Aí a gente vê uma escultura do Henri Ibsen
feita em bronze, isso em 1899, por Stephen Sinding, que nasceu em 1846, morto em 1922. Fica aí essa escultura em frente ao National Theatre em Oslo, na capital da Noruega. Lembrando que esse escultor, o grande Stephen, né, Stephen Sinding, ele é um escultor norueguês, tá? É norueguês e dinamarquês, né? E ele se mudou para Copenhague. Copenhague, que é a capital da cidade mais populosa da Dinamarca, né? Isso em 1883, e teve a sua descoberta no mesmo ano. Isso em 1890, ele obteve a cidadania dinamarquesa, né? E em 1910 estabeleceu-se em Paris, onde viveu e trabalhou até a sua morte, isso em 1922, tá? Faleceu aí com 75 anos, tá? O modernismo, ele estava intimamente associado à ideia de vanguarda, de coisa nova, né? Em termo aplicado aos artistas envolvidos na introdução de pensamentos, formas, técnicas originais e experimentais. Então, em geral, tal ideia costumava antecipar direções significativas no desenvolvimento da arte moderna, o que seria aos poucos e com o tempo cada vez mais aceitas. Um movimento modernista de envergadura no teatro foi o expressionismo, que floresceu na Alemanha, né, e na Áustria, isso nos anos 1920, com as obras do austríaco Oskar Kokoschka, isso em 1886, que ele nasceu e faleceu em 1980, do polonês Ernst Toller, que nasceu em 1893 e faleceu em 1939, do alemão Georg Kaiser, nascido em 1878 e falecido em 1945, e se espalhou para a América com o dramaturgo Eugene Gladstone O'Neill, tá? Isso em 1888, nasceu em 1953, em 1953 faleceu. E em sua famosa peça Um Macaco Peludo, tá? Bom, o Eugene O'Neill, ele nasceu em Nova York, tá? Foi um dramaturgo anarquista, socialista, tá? Recebeu o Nobel de Literatura em 1936 e o prêmio Pulitzer por várias vezes, tá? Que é um prêmio estadunidense aí otorgado a pessoas que realizam trabalhos de excelência na área do jornalismo, literatura, composição musical, enfim. Ele é ministrado aí pela Universidade de Columbia, tá? De Nova York. E essa peça, O Macaco Peludo, enfim, uma peça muito famosa, escrita por ele, porque ele era conhecido aí por retratar nas suas peças o cotidiano dos navios da Marinha, tá? Que era um cenário o qual esse autor ele fez parte quando mais jovem, né? Então as peças abordavam questões sociais e permitem a exploração de temáticas como a vontade de poder, a opressão das classes trabalhadoras, e todas as consequências sociais e existenciais decorrentes, né? Então, essa encenação, ela conta a história de Yankee, que é um trabalhador com forte energia vital, que sabe de sua importância na base de toda uma estrutura social, e quando ele é confrontado por um universo desconhecido, ele descobre o valor social irrelevante de sua força de trabalho, mas não encontra amparo, nem mesmo nas instituições que pretendem representá-lo, tornando-se aí incapaz de reencontrar o seu lugar no mundo. Então, entre personagens e alegorias que apresentam as classes sociais divergentes, a encenação questiona, no caso, a alienação social, inquietando, no caso, o público que assiste essa peça, tá? Macaco Peludo, 1922. Bom, no teatro, o expressionismo enfatizava percepções subjetivas da realidade, por meio de dispositivos como fala elíptica, exagerada, e movimentos abstratos, né, com certa distorção em figurinos e em elementos cênicos mesmo, né? Então, uma parte importante do movimento aplicava na dramaturgia e na produção o estilo expressionista e a abordagem das preocupações sociais e políticas. No caso, a gente vê uma peça de 1923,
É uma cena de Gilles e Jenny, de George Kaiser, tá? Grande George Kaiser, que foi um literato, vamos dizer assim, e dramaturgo alemão, tá? Literato é aquele relacionado à literatura, né? Grande literato e dramaturgo alemão, que foi caracterizado pelo seu vanguardismo e pela sua crítica social. Lembrando que vanguarda significa literalmente a guarda avançada, ou a parte frontal de um exército. Então é uma coisa nova, né? Avançada para a época. Tá? Bom, você sabia que no teatro do absurdo, essa é uma expressão cunhada pelo crítico inglês Martin Slim, que nasceu em 1918 e faleceu em 2002, no fim da década de 1950, para abarcar peças que, surgidas no pós-Segunda Guerra Mundial, tratam da atmosfera de desolação, de solidão e de incomunicabilidade do homem moderno por meio de alguns traços estilísticos e temas que divergem radicalmente da dramaturgia tradicional realista. Então trata-se, porém, não de um movimento teatral organizado, tampouco de um gênero, mas de uma classificação que visa colocar em destaque uma das tendências teatrais mais importantes da segunda metade do século XX. Tá? Entre os principais dramaturgos do teatro do absurdo estão o romeno radicado na França, Eugène Ionesco, nascido em 1909, falecido em 1994, o irlandês Samuel Beckett, nascido em 1906, falecido em 1989, o russo Arthur Adamov, nascido em 1908, falecido em 1970, e o inglês Harold Pinter, nascido em 1930, falecido em 2008, e com certeza o espanhol Fernando Arrabal, nascido em 1932. Lembrando que o teatro do absurdo é uma designação, tá? Criada em 61 por esse crítico húngaro radicado na Inglaterra, o Martin Slim, tá? Que foi um produtor, argumentista, jornalista, adaptador, tradutor, crítico acadêmico, erudito professor de arte dramática, mas conhecido por ter cunhado esse termo aí do teatro do absurdo no seu trabalho homônimo, né, de próprio do mesmo nome, em 1962, tá? Que tentava sistematizar uma definição que agrupasse as obras de dramaturgos em diversos países, aos quais, apesar de serem completamente diferentes em suas formas, tinham como ponto central o tratamento inusitado de aspectos inesperados da vida humana. Então essas obras estavam focadas em questões existencialistas, né, e tentavam expressar o que acontece quando a existência humana é tida como sem sentido ou sem propósito, resultando na dissolução das comunicações, né? Então eu digo assim sempre que o teatro do absurdo se esforça por expressar o sentido do sem sentido da condição humana e a inadequação da abordagem racional através do abandono dos instrumentos racionais e do pensamento discursivo, e o realiza através de uma poesia que emerge das imagens concretas e objetificadas do próprio palco. Enfim, é um total abstracionismo dentro do teatro. Valeu, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de vocês aí. Quero perguntas, leve questionamentos para a gente discutir em sala de aula, tá bom? E até a nossa próxima aula. Valeu!